O Brasil se tornou a nova capital mundial das apostas, um mercado que cresce em velocidade vertiginosa e levanta questionamentos. Estamos preparados para o preço desse jogo? A legislação que abriu caminho para as apostas de cota fixa no Brasil, a Lei de 2018, já previa um prazo para sua regulamentação. A ideia era dar segurança jurídica ao mercado que, historicamente, o governo federal buscou reprimir, mas que acabou operando numa zona cinza por anos. O resultado foi um atraso regulatório, mesmo havendo previsão legal. Então é isso que a gente chamava, né, de limbo jurídico. Você não podia punir, sancionar aqueles que praticavam apostas esportivas, mas ao mesmo tempo você não conseguia controlar, você não tinha regulamentação capaz de controlar as derivas, os problemas relacionados a esse setor. Então, você imagina que aí houve um momento de enorme abertura de canais de aposta, eu ia falar de empresas, mas na verdade eram canais de aposta. Na verdade, não é que, na minha visão, a regulamentação é tardia. Na visão da lei, a regulamentação é tardia. Por quê? Porque a lei de 2018, ela dava ao governo federal 2 anos, mais 2 anos, para regulamentar. Então está escrito lá na lei sancionada em 2018 que o governo federal tinha 2 anos para regulamentar a aprovação das apostas esportivas, prorrogável por mais 2 anos. E esse prazo de 4 anos não foi cumprido. Não foi cumprido pelo governo federal. Então, sim, a regulamentação é tardia. Essa demora, vista por especialistas como vontade do governo de deixar a coisa rolar, permitiu que o mercado operasse sem critérios ou controle, uma situação considerada péssima. O início desse mercado foi completamente desregulamentado, e isso foi péssimo, porque ele não teve critério algum, né? Então você não tinha alguém que falasse assim, peraí, isso pode, isso não pode, isso daqui pode ser feito, isso não pode ser feito, ou a própria casa de aposta tinha que pagar imposto, e com isso ela ia saber que ela não tinha como pagar aquele valor de patrocínio, então foi tudo sendo feito meio que sem controle. E aí a gente teve uma alavancagem de preços muito grande, uma invasão de marcas das mais variadas, sem a menor regulamentação, sem o menor controle daquilo, e isso aconteceu e ficou por ali. Durante 5 anos, praticamente, a gente teve um mercado completamente desregulamentado, atuando. O Brasil demorou para regulamentar. Eu acho que é necessária uma regulamentação mais rígida, com muito mais rigor, né? É necessário que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, crie órgãos especiais para cuidar disso. Assim, primeiro, vamos falar do Brasil. Historicamente, os governos federais, eles sempre tiveram um posicionamento protecionista em relação a jogos de azar. Sempre foi uma preferência dos governos no passado, né? Represar essas transações e trazer esse público para as loterias federais. O grande problema foi surgir a casa de aposta num momento totalmente sem regulamentação, em que tudo pôde acontecer e não se tinha nenhum controle. Isso foi feito de uma maneira muito acelerada, né? Se a gente pode dizer 2019, que é quando começa a poder ter o patrocínio de aposta, a gente já começa a ver uma ou outra casa começando a entrar, mas depois dos últimos 3 anos para cá é uma farra, né? Cada clube troca cada mês, a cada ano, tem casa que não paga, enfim, né? Aí a gente tem um mercado que agora vai para um segundo estágio, vamos dizer, dessa evolução. Visando melhorias para a regulamentação, a OAB criou a Comissão de Direitos de Jogos, Apostas e do Jogo Responsável, presidida por Luiz Felipe Santoro. A comissão, ela foi criada no meio do ano passado, né, porque a OAB sentiu uma necessidade em montar um grupo de trabalho, enfim, uma comissão dedicada a esse tema, porque era um tema que vinha crescendo bastante, porque a gente estava num momento em que estava terminando
a regulamentação. Então, enfim, a gente faz reuniões ordinárias, a gente discute essa temática bastante sob o viés da regulamentação. Agora, a gente teve um projeto de lei recentemente aprovado no Senado Federal, que foi remetido à Câmara dos Deputados, restringindo a publicidade das apostas, né? Mas assim, demorou para ser feito, e da maneira como foi feita, de um modo geral, uma das mais evoluídas, com mais proteção ao consumidor, que é o mais importante, e ao próprio mercado. Então, o nosso mercado regulamentado ainda é um mercado muito novo. Eu acho que da maneira como está sendo regulamentado no primeiro ano da regulamentação, a gente séria está sobrevivendo. Então, os clubes mais sérios e, sobretudo, as bets mais sérias vão jogar junto e vai fazer parte desse jogo na melhor maneira possível. Até porque não é só hashtag, não é só campanha, é uma realidade. Jogando com responsabilidade, com entretenimento, não tem risco, não tem erro. O que foi feito inicialmente foi o suficiente para que o mercado pudesse iniciar suas operações legalizadas, saindo daquela zona cinzenta. Contudo, a regulamentação ainda não terminou e a agenda regulatória já está em curso. Ela vai continuar existindo, né? A regulamentação não terminou e não vai terminar, né? A gente tem uma agenda regulatória já publicada pela Secretaria de Prêmios e Apostas com os próximos passos, né? Então isso vem sendo tudo muito bem acompanhado pela Secretaria de Prêmios e Apostas, porque realmente falta muita coisa. O que foi feito de início, que na minha opinião foi feito de uma forma muito correta, muito bem pensada, tá? Foi feito para que o mercado pudesse operar de forma regulamentada. Então, para que o mercado pudesse iniciar as suas operações regulamentadas, que a gente saísse daquela zona cinzenta onde você tinha a atividade legalizada, porém não regulamentada, né, para uma zona em que a atividade foi especificamente e devidamente regulamentada. É importante deixar claro que a regulamentação foi feita para as apostas esportivas e não para as apostas no geral. De acordo com Guilherme Costa, Country Manager da Odds Scanner, o apostador brasileiro pode ser dividido em 3 grupos. Quais são as características do mercado regulado no Brasil? Bom, a primeira coisa importante, a regulamentação do mercado no Brasil é para apostas esportivas. Não é uma regulamentação do mercado de apostas. E isso, de novo, é uma separação importante, porque hoje é possível separar o apostador brasileiro em 3 grandes grupos. E aí você separa pelo tipo de produto. Um grupo é o cara que aposta em aposta esportiva. Um grupo é o cara que aposta no que a gente chama de slot. Slot é o jogo de sorte, é o jogo de roleta, que pode ter diversos tipos de skins, diversos tipos de plataformas, mas no fim do dia é uma roleta. O mais famoso em termos de marca no Brasil é o Tigrinho, mas você tem diversos tipos de Tigrinho, o aviãozinho, o Subway Surfers, enfim, tem vários jogos que são, na verdade, roletas. E o terceiro grande grupo, que é o apostador de cassino, que é o cara que aposta em carta, enfim. São perfis diferentes de apostador por produto e o que a gente regulamentou no Brasil foi a aposta esportiva. O Brasil criou uma regulamentação que ficou no meio do caminho, mas com enfoque claro, a arrecadação. Uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou a desproporção no debate, indicando que o mercado de apostas já havia se tornado uma questão social e de saúde. Levava, claro que ainda temos problemas de famílias que vão à bancarrota por causa de apostas, mas na época das apostas com cartão de crédito, esse problema ainda era mais visível. Então houve diversos avanços, primeiro consolidados pela lei e, num segundo momento, pela regulamentação que veio posteriormente, por normas administrativas infralegais que vieram na esteira da lei que regulamentou as apostas eletrônicas no Brasil. Quem sai mais beneficiado, para mim, e isso é nítido, é quem arrecada. Então, é uma regulamentação feita para transformar um mercado importante, que no mundo inteiro ele é economicamente importante, ele vira um mercado que passa a representar uma arrecadação considerável para o país. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é, como as casas
além de promover o jogo responsável, além de criar limitações para a produção de conteúdo, além de criar exigências de comunicação e marketing, além de tudo isso, como a gente cuida das pessoas que já foram afetadas nos últimos 7 anos? Como a gente pensa no impacto que esse mercado autorizado e não regulado causou no país? Como a gente cuida das empresas que surgiram até agora e que passaram 6, 7 anos criando um colchão porque não pagavam imposto e agora estão pagando imposto basicamente com o que arrecadaram nos últimos anos. Outro ponto é que, como eu falei, a gente discutiu muito aposta esportiva e a gente discutiu pouco outros pontos do mercado de aposta. E isso já causou questões que a gente está fingindo que não estão acontecendo e que vão virar outro problema lá na frente. Por exemplo, a gente tem em curso a regulamentação do mercado de VLT. VLT é uma sigla para terminal de vídeo loteria. Terminal mesmo, aquela maquininha que você puxa a alavanca e gira a roleta, ou que você aperta um botão e gira a roleta. 3 estados brasileiros já autorizaram o VLT, Rio de Janeiro, Paraíba e Paraná. Nesses 3 estados você já tem funcionando a possibilidade de, dentro do seu estabelecimento comercial, seja bar, seja restaurante, enfim, colocar uma máquina dessas. Ninguém está falando nada sobre o tema. A regulamentação brasileira foi bastante inspirada na inglesa. O ponto central é a canalização, fazer com que os apostadores migrem para as empresas legalizadas. No entanto, o Brasil ainda está longe de ter a maturidade do mercado inglês, que considera o jogo uma questão de saúde. A regulamentação brasileira, ela foi bastante inspirada na regulamentação inglesa. Ponto básico, na minha opinião, para responder a sua pergunta, é o que em jogos e apostas é referido como canalização. O que é a canalização? A canalização é você conseguir fazer que aquelas pessoas que jogavam e apostavam numa zona cinzenta, que era o que a gente tinha, passem a apostar nas empresas legalizadas e regulamentadas, só nas empresas autorizadas. Então, essa é uma grande diferença, na minha opinião, do mercado inglês para o mercado brasileiro, porque lá a canalização é muito alta. As pessoas jogam e apostam nas plataformas autorizadas, né? Aqui, enfim, pesquisas recentes, né? Nosso mercado regulamentado tem 5 meses, né? Mas tem algumas pesquisas que mostram que hoje o público 40% dos apostadores brasileiros apostam em plataformas legalizadas e 60% ainda apostam em plataformas ilegais, né? Não saberia dizer o percentual de canalização do Reino Unido, mas é muito maior. Naturalmente, os poderes públicos que já fiscalizam quaisquer ilícitos, né, as autoridades públicas que já fiscalizam quaisquer ilícitos, têm poder de fiscalizar também apostas ilegais, porque a partir do momento que existe a legislação que determina os limites dessa atividade, qualquer atividade que extrapole esses limites consiste em ilícito e, portanto, as autoridades públicas, de maneira geral, podem proceder a investigações. Mas o COAF tem uma atuação bastante importante na fiscalização dos crimes financeiros relacionados a apostas. COAF, Ministério Público Federal também, para fazer investigações, né? A Polícia Federal. O que eu vejo como necessidades regulatórias para um curto prazo, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa encontrar meios de derrubar as plataformas ilegais, tá? O funcionamento das plataformas ilegais é ruim para todo mundo, não só para as operadoras regulamentadas, é ruim para o consumidor. As plataformas regulamentadas, elas seguem uma série de diretrizes que as plataformas não regulamentadas não precisam seguir. Então, por exemplo, se uma plataforma regulamentada não paga um prêmio, o consumidor tem onde reclamar. Se ele apostar numa ilegal, ele não tem onde reclamar.
Os consumidores podem estar apostando em algo onde eles não vão ganhar nunca. E ninguém se preocupa com isso, porque aquela ilegal pode oferecer odds maiores, pode oferecer um retorno maior para aquela aposta que ele está fazendo. Né? E por que ela pode oferecer uma aposta maior? Porque ela não paga imposto, porque ela não paga outorga. Né? A gente está falando de uma outorga de 30 milhões de reais e uma reserva de 5 milhões, que as legalizadas têm que pagar para iniciar a operação. Né? As ilegais não. Hoje você precisa se sujeitar a um processo que se chama KYC, onde você tira a papel, tira uma foto do seu documento, manda, preenche alguns dados, e aí eles fazem. Na própria casa tem as suas ferramentas de diligência ali, para ver se realmente você é um menor ou não é, jogando. E, obviamente, né, você vai poder fazer o depósito ali na tua conta na Bet, única e exclusivamente vindo de uma conta bancária, pessoa física, que esteja vinculada àquele CPF. Então, cada vez mais você tem ferramentas para poder afastar os menores de 18 anos desse universo. Né? Na plataforma ilegal, criança consegue apostar. Isso é uma barbaridade. Uma barbaridade. Você entra ali com qualquer CPF, não tem o Know Your Client, não tem nenhum método para impedir que criança aposte. Olha, eu acho que gostaria de dizer primeiro que tudo que o regulador português, desde o regulador brasileiro, no caso, acertou muito, né? Há muita coisa boa na regulamentação brasileira e que torna o Brasil um dos principais mercados de referência hoje em dia. Então há muita coisa aqui e às vezes a gente tenta procurar lá fora, mas aqui já tem coisas boas. E, por exemplo, a parte do face verification, né, da verificação facial. Ela é pioneira no nosso mercado, não é? E foi o Brasil que tomou essa iniciativa de o fazer e hoje em dia já há outros reguladores do mundo que olham para o Brasil como um exemplo e que pensam aplicar a mesma coisa. E isso traz uma segurança imensa aos jogadores e às empresas, porque todas as empresas legítimas querem ter querem ter a certeza que os seus jogadores estão seguros e que têm confiança que a pessoa que está a registrar no site cumpre todas as regras e vai evitar muitas fraudes, muita coisa que traz bad business para as empresas. O recrudescimento assim, de publicidade sobre bets, de investimentos sobre bets, pode fortalecer muito o mercado ilegal, paradoxalmente, que é o que aconteceu agora. Aconteceu e a Itália, o governo italiano, tem tirado o pé. Existiu uma restrição total de publicidades e apostas na Itália. O governo italiano voltou atrás e tirou um pouco o pé. Isso aconteceu na Holanda, isso tem acontecido em outros países, porque, acredite se quiser, ter um mercado underground, digamos assim, não é só coisa de América Latina, não é só coisa de país em desenvolvimento. Na Europa, fizeram um mapeamento e chegaram à conclusão que mais da metade, na verdade, do mercado de apostas esportivas e cassinos na Europa é um mercado completamente ilegal. Mas é seguro dizer que, a partir do momento que foi legalizado as apostas, mas ainda não estava regulamentado, havia uma zona cinzenta que favorecia muito dubiedade, muita atitude suspeita, não havia... Até os próprios consumidores, de quem está apostando em última análise, quem ingressa numa casa de apostas, plataforma esportiva, é um consumidor. Sim. Não estava protegido a ponto de determinadas casas de apostas, simplesmente isso aconteceu na penalidade máxima. Os apostadores ganharam, acertaram em tese o resultado, e a casa de apostas simplesmente virou e, via chat, falou, não vou te pagar, tem uma suspeita de fraude, você que se vire. Ponto. Uhum. Isso não tem... Então, do ponto de vista de proteção do consumidor, também estava faltando. A regulamentação Sim. veio trazer regras claras, obrigações claras de quem quer vir ao país, explorar uma atividade econômica, tem que estar sujeito ao regramento brasileiro. Assumir obrigações, já que você vai ter lucro aqui, você tem que estar também sujeito a obrigações dentro do sistema jurídico pátrio. Então, a regulamentação, ela sob esse ponto de vista, deixa claro a obrigação de cada parte, cada um que quer tomar parte desse sistema, integrante do sistema, então sim, um avanço positivo e fornece instrumentos também para que se possa cobrar, por exemplo, as plataformas esportivas, caso elas queiram ser legalizadas aqui, colocou regras para isso, obrigações que façam, então é melhor do que o cenário anterior de que havia uma zona cinzenta sobre isso. Então, desse ponto de vista, sim. Sim, porque o Brasil é um país continental. Então, primeira coisa, a gente precisa encontrar meios de derrubar as plataformas ilegais.
O mercado de apostas, agora regulamentado, entra em uma nova fase de evolução, com o desafio de conciliar a arrecadação bilionária e a proteção do consumidor. No entanto, a negligência do ecossistema com o tema da manipulação pode ter um custo alto para o esporte brasileiro. Uma regulação cada vez mais acurada, seja feito cada vez mais vai ser feita uma regulação mais refinada, tendo em vista a especificidade do esporte e tendo em vista o melhor interesse do setor como um todo. Sem se esqueça, claro, da proteção às pessoas vulneráveis que acompanham o esporte, em particular os menores de idade. Diria que falta de todo o ecossistema. Governo, entidade esportiva, atleta, órgãos representativos de atleta, todo mundo. Todo mundo deveria entender que é um problema, e as próprias casas, tá, de apostas, porque para ela é péssimo. A manipulação de resultado para ela é algo que é contra o próprio negócio. Ela vai contra o negócio dos caras. Então, eu acho que a gente tem uma situação que ainda é vista como, não é um problema, até o momento que ela se tornar um problema que você não consegue controlar. Então, eu acho que a gente ainda está sendo muito negligente com muitas coisas e que quando vier a ser um problema realmente muito grave, você não vai conseguir sair do lugar. Você não vai conseguir sair do lugar. E aí você vai ter mais problemas envolvendo essa história do que tem hoje, né? Então, assim, como é que você conseguiria coibir, de certa forma, tudo isso que está acontecendo? Já criando leis duríssimas que pune quem não sabe fazer, quem faz errado, que pune o contraventor, que pune o clube, que pune o atleta, enfim, você tem que criar cada vez mais medidas que sejam para valer em relação a isso, e não medidas que são convenientes para aquele momento, para como está a cobertura de mídia, para como está a reclamação da torcida e coisas do gênero, né? E hoje, infelizmente, é como a gente faz. A gente não tem realmente um olhar de falar, não, isso aqui é um problema de imagem, é um problema de polícia, é um problema. Não, todo mundo meio que levando. E ainda às vezes fazendo piada, pô, olha lá o cara, isso aí é aposta, com certeza e tal, entendeu? Umas coisas assim. No nosso próximo episódio, vamos analisar a fundo o impacto e a manipulação das apostas no mundo do esporte, conversando com especialistas sobre os escândalos recentes e as medidas de compliance necessárias para salvar a integridade das competições. Não perca o próximo episódio de A Banca em Jogo.